A Petrobras acaba de anunciar uma distribuição bilionária de dividendos. 25 bilhões serão divididos entre os acionistas, uma das maiores cifras já vistas nos últimos anos. Mas o que está por trás desse movimento? É sinal de força ou o prenúncio de algo maior que está por vir? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, porque hoje a gente vai entender o que esse pagamento gigantesco da Petrobras realmente significa e o que ele pode dizer sobre o futuro da empresa e da economia. Dividendos são basicamente o pedaço do lucro que a empresa decide distribuir aos seus acionistas. Quando uma companhia paga muito dividendo, isso pode ser um excelente sinal de rentabilidade. Mas também pode ser um alerta. No caso da Petrobras, o pagamento de dividendos tem sido uma das principais formas de atrair investidores e mostrar força no caixa. A empresa, mesmo diante de instabilidades políticas e econômicas, segue entregando números impressionantes. Mas será que essa chuva de dinheiro é sustentável? Ou estamos vendo um momento pontual de bonança antes da tempestade? O anúncio oficial pegou o mercado de surpresa. A Petrobras, junto de outras 12 grandes empresas brasileiras, anunciou o pagamento de 25 bilhões iniciais em dividendos, um valor que representa um verdadeiro estímulo para o investidor local. Só que há um detalhe importante. A Petrobras é responsável por mais de 60% desse montante. Sozinha, a estatal distribuiu mais de 15 bilhões aos seus acionistas. A reação do mercado foi imediata. As ações da Petrobras PT4 subiram e o Ibovespa ganhou força. Mas por trás do otimismo dos investidores, analistas começaram a levantar uma pergunta crucial. Por que a empresa está pagando tanto agora? Segundo o balanço mais recente, a Petrobras acumulou lucros sólidos, impulsionada pelo preço do petróleo no mercado internacional e por uma estratégia de corte de custos que vem desde 2023. Com o barril de petróleo acima dos $80 e a cotação do dólar superando 5,30, a estatal tem surfado em uma combinação perfeita, alta nas exportações e receita forte em real. Mas há outro fator que muita gente ignora: a pressão política. Nos bastidores, o governo, que ainda é o principal acionista da Petrobras, vê nos dividendos uma maneira de reforçar o caixa público sem precisar aumentar impostos. E em um momento em que o déficit fiscal preocupa, essa estratégia se torna extremamente tentadora. A Petrobras sempre foi um personagem central na política brasileira. E cada decisão da empresa, seja sobre preços de combustíveis, investimentos ou dividendos, costuma ter impacto direto em Brasília. Pagando dividendos bilionários, a estatal consegue aliviar a pressão sobre o governo e transmitir uma imagem de eficiência financeira. Mas há um custo oculto nisso. Esses pagamentos gigantescos também significam menos dinheiro para investimentos futuros, como exploração, inovação ou transição energética. E a longo prazo, isso pode limitar o crescimento da empresa e até comprometer sua competitividade. Para o investidor, receber dividendos é sempre um alívio, principalmente em um país onde a Selic está alta e o investidor busca segurança e retorno. Os papéis da Petrobras se tornaram, mais uma vez, uma espécie de porto seguro de dividendos. Mas a pergunta que todo mundo deveria estar fazendo é: até quando isso vai durar? Porque quando uma empresa paga dividendos tão altos, isso pode significar duas coisas. Ou ela está extremamente lucrativa, o que é ótimo, ou está sem grandes planos de crescimento, o que é preocupante. Os analistas têm uma frase curiosa sobre isso: dividendo alto demais pode ser sinal de que a empresa não sabe onde reinvestir o próprio dinheiro. No caso da Petrobras, o dilema é ainda maior. A companhia vive uma tensão entre dois caminhos: continuar maximizando lucros e dividendos agora, ou investir pesado em novas fronteiras energéticas e garantir o futuro. Essa dúvida é o que torna a Petrobras uma empresa tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão arriscada. Enquanto países do mundo todo aceleram a transição para fontes limpas, o Brasil ainda depende fortemente do petróleo. E a Petrobras
apesar de alguns investimentos em biocombustíveis e gás natural, segue com foco principal na exploração tradicional. O problema é que o mundo pode mudar mais rápido do que a empresa. E se o petróleo perder força, os lucros que sustentam esses dividendos gigantes podem desaparecer. Por isso, embora os números atuais sejam brilhantes, o cenário de médio prazo exige cautela. Investir em Petrobras hoje é como dirigir um carro em alta velocidade com o tanque cheio, mas sem saber se o combustível vai durar até o destino. O pagamento de dividendos da Petrobras tem um efeito dominó. Ele injeta dinheiro no bolso dos investidores, aumenta a liquidez da bolsa e melhora a confiança no mercado local. Isso explica, em parte, a recente valorização do Ibovespa. Com a Petrobras puxando o índice, o investidor estrangeiro volta a olhar para o Brasil com mais interesse. Mas é importante lembrar, o capital estrangeiro é rápido, ele entra quando vê oportunidade e sai quando o risco aumenta. Basta uma instabilidade política ou uma queda no petróleo para que tudo mude em questão de dias. É aqui que entra a reflexão principal. A Petrobras é uma oportunidade de ouro, ou uma armadilha disfarçada. De um lado, temos uma empresa sólida, lucrativa e com um histórico recente de eficiência operacional. De outro, há incertezas, interferência política, volatilidade global e uma dependência enorme de um único setor. Investir em Petrobras hoje é como apostar em um jogador talentoso, mas que joga sob um técnico imprevisível. Analistas de mercado têm opiniões divididas. Alguns enxergam o atual momento como o melhor ponto de entrada desde 2020, argumentando que as ações ainda estão baratas em relação aos fundamentos. Outros alertam que o cenário é de renda agora, risco depois, ou seja, os dividendos atuais são excelentes, mas podem ser o último grande suspiro antes de uma fase mais difícil. A XP, BTG e Bradesco BBI, por exemplo, mantêm visão construtiva no curto prazo, apostando em lucros sólidos enquanto o petróleo se mantiver acima dos $80. Mas todos concordam em um ponto: a volatilidade vai continuar alta. Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa. E se você fosse dono da Petrobras, qual decisão tomaria hoje? Pegaria o lucro e distribuiria o máximo possível em dividendos? Ou seguraria parte desse caixa para investir no futuro e tornar a empresa mais estável? Essa é a mentalidade que separa o investidor comum do investidor inteligente. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e comenta aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo vídeos como esse. Outro ponto delicado é o uso político dos lucros da Petrobras. Quando o governo é o maior acionista, o incentivo para aumentar dividendos pode vir não da eficiência da empresa, mas da necessidade de reforçar as contas públicas. Ou seja, parte do dinheiro que vai para o investidor também serve para aliviar o caixa do tesouro. E isso cria um dilema ético. Até que ponto a Petrobras está tomando decisões financeiras baseadas em lógica empresarial e não política? A verdade é que a Petrobras é mais do que uma empresa. Ela é um termômetro da economia brasileira. Quando a estatal vai bem, a confiança no país melhora. Quando ela vacila, todo o mercado sente. E esse ciclo se repete há décadas. Períodos de lucro, distribuição de dividendos, otimismo, seguidos por interferência, escândalos e queda nas ações. A questão é, será que dessa vez é diferente? Para quem pensa no longo prazo, há uma oportunidade escondida nesse momento. Enquanto muitos olham apenas para o dividendo, o investidor inteligente observa o que vem depois. Porque se a Petrobras conseguir equilibrar eficiência, inovação e política, ela pode se tornar uma das empresas mais valiosas da América Latina na próxima década. Mas se errar esse equilíbrio, o castelo de lucros pode ruir rapidamente. Então, o que o investidor deve fazer? Primeiro, não agir no calor da notícia. Dividendos são excelentes, mas não são tudo. Olhe para o contexto, analise o cenário global e entenda a estratégia da empresa. Segundo, diversifique. Nunca coloque todo o seu dinheiro em uma única empresa.
mesmo que seja uma gigante como a Petrobras. E terceiro, pense como um investidor de longo prazo, porque o lucro rápido empolga. Mas o retorno consistente é o que constrói riqueza. A Petrobras está em um ponto de virada. De um lado, carrega o peso de décadas de desafios. Do outro, tem nas mãos a chance de se reinventar e liderar a próxima fase do setor energético no Brasil. O pagamento bilionário de dividendos é um reflexo da força atual, mas também um lembrete de que nenhuma bonança dura para sempre. A questão é, você vai aproveitar esse ciclo ou será pego de surpresa quando ele acabar? Se você chegou até aqui, parabéns. Você está entre os poucos que realmente buscam entender o que acontece por trás dos números. E lembre-se, informação é poder. Quanto mais você entende o contexto, melhor você investe. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo com a Petrobras. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.